Bom dia, uma excelente quarta-feira. Hoje é dia 3 de abril de 2019. Espero que o dia de vocês tenha amanhecido muito bom. E eu sempre digo aqui no programa que todos os dias a gente tem a oportunidade de recomeçar algo. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes o dia anterior não foi tão legal, aí você vai dormir pensando que não tem saída, que não tem alternativa para aquele problema, e aí você tem a oportunidade de ver o amanhecer. E quando o dia acontece, gente, quando o dia amanhece, ai, como é bom, como a gente às vezes enxerga uma luz ao fim do túnel, não é? Então, se você está passando por isso hoje, saiba que amanhã você tem a possibilidade de recomeçar também. Não fique com aquela angústia, sabe? Ai, meu Deus, é hoje. Calma, às vezes tem dia que não vai para lugar nenhum. Já repararam isso? E quando isso acontece, a gente tem que entregar na mão de Deus e acreditar que o dia seguinte vai ser bem melhor. E hoje você vai aprender a fazer uma receita, olha, hoje você vai aprender a fazer uma receita deliciosa de bolo de pamonha. Eu amo pamonha. Ai, meu Deus do céu. Segure, Isabelle, para não comer tanto. Bom demais e fácil de fazer. E também, agora a gente vai conversar com a Thaís Taricani, psicóloga e coach. A gente vai falar sobre o mapa Eneagrama. Já ouviram falar disso? Não? Então você vai descobrir tudo agora, porque ela já chegou. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada. Tudo bom? Tudo bem, agradeço então, tá bom. convite. Tá bonita com esse chale? Obrigada. Tá linda. Eu tô aqui escondendo meus fiozinhos aqui, ó. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Do que se trata esse mapa? Então, o mapa, algumas pessoas falam ferramenta Eneagrama, né? Eu costumo chamar de mapa. Que ele ajuda no processo, ele contribui no processo de autoconhecimento, ele traz uma clareza, ele nos situa, é como se fosse um Waze interno. Eu realizo o processo de coaching e a terapia. Em ambos os processos eu utilizo o Eneagrama, né, para ajudar nesse despertar. Então o Eneagrama, basicamente, ele vai falar de 9 formas, 9 perfis, né, da pessoa olhar o mundo, se relacionar, 9 formas de ser. Todos nós, cada um tem um jeito de se comportar, de se relacionar, de encarar os desafios. Tem pessoas que vão mais para o lado racional e travam no medo e têm dificuldade de tomar decisão. Tem pessoas que são mais emocionais, mais emotivas, sentimentais, que em excesso isso também vai paralisar a pessoa. Tem pessoas que são mais impulsivas, que são mais de agir e depois pensar. E não existe uma forma de ser mais certa que a outra, né? O mais importante é a gente ter consciência das armadilhas que nós mesmos criamos no nosso dia a dia. E muitas vezes, principalmente empreendedores, né? As pessoas que querem empreender, eu acho que o principal, por mais que você tenha um plano estratégico traçado, você tem que saber como que é que você tá, como que é o seu Waze interno, quais são os seus pensamentos que estão lá te contaminando, impedindo de você realmente mostrar os seus talentos. E é legal a gente falar sobre isso porque o medo paralisa a gente, né? E quem nunca teve medo? Todos nós temos medo, né? Sim. Agora, como você disse, existem pessoas que lidam de certa forma com isso, né? No caso aqui, a gente está sugerindo que você se abra para que uma profissional como a Thaís possa organizar a sua vida de uma forma geral, né? Você disse que funciona como um Waze, é isso? É como se fosse um Waze. Um Waze? Eu adorei, gente. Funciona como um Waze. É um Waze interno. Quando a gente, por mais que nós tenhamos um objetivo, muita gente, às vezes as pessoas não têm nenhum objetivo claro. Ou a pessoa tem um objetivo claro, mas ela não sabe como chegar nesse objetivo. Então eu falo do Waze porque quando a gente tem consciência, né, dos nossos vícios mentais e emocionais, nós ficamos mais atentos, né? Nós ficamos mais despertos, é isso que eu falo. O processo de autoconhecimento é para você despertar. Entendi. Então o Eneagrama, explicando a palavrinha, né? Eneia, né, em grego seria 9, gramos seria a diagramação, né, os pontos. Então são 9 pontos. Então o Eneagrama ele é composto... A gente tem a foto para ilustrar? Vamos colocar no ar para a gente entender do que se trata, esse Eneagrama. Olha lá. Isso. Então, ele é composto por um círculo, né, um triângulo interno e um hexágono, que são 6 pontas, né? E daí forma o mapa, ou a mandala, Eneagrama. E aí explicando de dentro para fora. Então o Eneagrama ele é composto por 3 centros de inteligência. O centro corporal, que é composto pelas pessoas do perfil 891, o centro emocional, 2, 3 e 4, e o centro racional, que é o 5, 6, 7. Agora volta aqui para mim, como é que você descobre qual é o meu centro? Isso. Como que você descobre isso?
Se você for dar o Google... Gente, é Waze, é Google, tô adorando ela. Se você jogar lá no Google, né, Enneagramas, vai vir um monte de informações. Então, sim, tem testes que você pode puxar lá e responder e vai dar o seu perfil. Através de perguntas e respostas. Isso, através de perguntas e respostas. Eu confesso, assim, eu utilizo testes em alguns momentos, mas eu acho que a forma mais adequada da pessoa perceber, né, ela se situar dentro deste Waze, é ela mesma passando por algumas dinâmicas. Então, isso eu realizo durante o processo psicoterapêutico ou o coaching. Qual é a diferença de psicoterapia e coaching? Tá. A psicoterapia, ela não é um processo fechado com começo, meio e fim. Então, a pessoa, ela começa o processo de autoconhecimento, não tem uma data marcada para finalizar. Depende muito do que a pessoa está trazendo. Então, Thaís, é um transtorno, uma ansiedade, depressão, né? É algo que realmente precisa de um acompanhamento mais afinco, que a gente vai trazer toda a história da pessoa. O coach já é um processo de começo, meio e fim. É um processo, no meu caso, eu fiz o coaching integrativo na psicologia transpessoal, são 12 sessões. Então, a pessoa começa já sabendo quando vai terminar. E essa sessão acontece em qual período? De quanto em quanto tempo? Periodicidade dessa sessão? O coaching é uma vez por semana. Uma vez por semana? Isso. Então, eu até recomendo no início para não se dar muito intervalo entre uma sessão e outra, porque toda sessão eu uso uma ferramenta para ajudar a pessoa a se aproximar do objetivo dela. E sempre com o diferencial são algumas dinâmicas e grafismos que eu utilizo da psicologia transpessoal. Legal. Agora, como que essa pessoa vai ter essa percepção de descobrir se ela precisa de uma psicoterapia naquele momento ou se ela precisa de um coach? Isso é essencial, tá? Às vezes a pessoa ela não tem realmente muita clareza se é uma psicoterapia ou se é um coaching. O coaching, em latim, seria uma carruagem. Eu me desloco de um ponto A e vou para um ponto B. Então, a pessoa ela tem uma consciência de onde ela quer chegar. Ela tem um objetivo, ela tem uma meta. A terapia, normalmente, a pessoa ela traz um sintoma. Thaís, eu estou me sentindo muito ansiosa, eu estou me sentindo meio desanimada e depressiva, eu estou desmotivada. Não há exatamente um objetivo claro. Ou muitas vezes passou por alguma perda, sim, alguma frustração trauma muito grande. Exato, então um transtorno, um trauma. Transtornos, traumas, isso nós não vamos trabalhar no coaching, isso nós trabalhamos na terapia, tá? Porém, no coaching integrativo, com as dinâmicas, com algumas vivências, sim, eu vou acolher um pouco da história da pessoa, preciso compreender um pouco de onde ela está vindo, qual é a bagagem que ela está trazendo, qual é o excesso de bagagem também que ela está trazendo, para aliviar um pouco a situação lá naquele momento, para ela conseguir atingir o objetivo dela. E o Enneagrama, ele dá esse direcionamento, ele dá uma clareza. Quando a gente fala de pensamentos, é uma coisa muito subjetiva. É como se fosse um funil de todos os nossos problemas? Ele é como se... Ele vai situar, mais ou menos, de onde está vindo, por exemplo, a pessoa... Eu vou começar a explicar mais ou menos pelo desenho, né? Acho que tirou já a figura. A gente volta? Pode voltar ao desenho. Tá. O centro, por exemplo, o centro corporal, que são os perfis 8, 9 e 1, são as pessoas muito voltadas para a energia da ação, do fazer. Então, são pessoas que estão buscando muito a autonomia e dependência. Então, são pessoas que têm facilidade da tomada de decisões. Só que, em excesso, tem que tomar cuidado para não se tornar um impulso. A pessoa, ela age sem pensar. Muito impulsiva. Muito impulsiva. Entendi. Só lembrando, nós temos 5 emoções básicas. O filme Divertidamente mostra isso. Não sei se eu você já amo assistiu. esse filme. Pode voltar para cá, gente. Olha... Quando eu fui assistir com o meu filho amou, mas eu amei 30 vezes mais. E até hoje eu assisto sempre com ele esse filme. Eu acho que esse filme é uma lição de vida. Ele é exatamente o que acontece dentro da nossa cachola. Ele mostra de 5 emoções. Nós temos 5 emoções: a alegria, a tristeza, a repulsa, a raiva e o medo. Então, essas emoções, elas se dividem no Enneagrama. As pessoas do centro corporal, a emoção predominante é a raiva. Não significa que ela não tenha alegria, tristeza. Sim. Todos nós temos assim. Claro. Mas, normalmente, é a emoção raiva que vem quando ela não consegue aquilo que ela está almejando. Vem a irritação, vem a irritabilidade, né, junto um pouquinho também desse aceleramento. Quando eu não tenho consciência desse GPS, né, eu passo a ficar, eu viro refém dessa emoção.
Ou seja, não é você que controla a situação, é a emoção que controla a sua vida. Exatamente. Quando eu inverto essa ordem, quando eu perco o controle do direcionamento do meu corpo em relação às emoções, a sensação que eu vou ter é o quê? De uma realidade bagunçada, né? Às vezes as pessoas do centro emocional vêm aquela fala, nossa, mas só comigo acontece isso. Né? Mas por que comigo? Então a pessoa, ela começa a ficar refém dos sentimentos, ela não está vendo a realidade com clareza. Como se a nuvenzinha estivesse somente em cima da cabeça dela. E que nunca vai passar. Então, as pessoas do centro corporal, a emoção predominante é a raiva. As pessoas do centro emocional, a emoção predominante é a tristeza. São pessoas que vão para a melancolia, para um estado depressivo. As pessoas do centro racional, a emoção é o medo. São pessoas que antecipam o futuro. Ou seja, ficam paralisadas porque ficam imaginando que aquilo não vai dar certo, que vai acontecer aquilo ou outra coisa. Isso. Ou o contrário, a fobia paralisa. O contrafóbico é a pessoa que quer se livrar do medo. Então a pessoa, por exemplo, ela tem medo de pular de paraquedas, só que ela se joga para se livrar do medo. Acho que eu sou dessas, eu me jogo. Não, outro dia, você falou isso, outro dia eu fiz uma viagem com meu marido para o México, a gente foi na maior tirolesa do mundo. E ele morria de medo. Aí ele, eu tenho medo de altura. Vamos se jogar, vamos romper esse medo agora. Ficamos parados no meio da tirolesa, gente. Ai, meu Deus do céu, se arrependimento matasse, hein? Mas a gente foi. É um medo contrafóbico. Entendi. É um medo que não paralisa. Entendi. Então, normalmente, são pessoas que são levadas mais pelo centro de inteligência racional. Quando eu falo racional, é o quê? É o pensar. Nós pensamos, nós sentimos, nós agimos. Se uma dessas três sai da rota, estagna, desequilibra tudo. Desequilibra tudo. Então, se eu estagno no pensar, eu vou ignorar as minhas emoções. Se eu estagno no sentir, eu ignoro os meus pensamentos. Entendi. Se eu fico no corpo, eu passo a ser uma pessoa impulsiva, mas não integrada com o meu pensar e o meu sentir. Bem. Você faz atendimento online? Faço. Faz? Eu estou perguntando porque às vezes a pessoa está nos assistindo e muitas vezes está fora do ABC ou não tem tempo, porque hoje em dia as pessoas têm essa coisa de não tenho tempo para fazer uma terapia ou de fazer um acompanhamento com um coach. É importante, né? Então você atende online? Atendo, inclusive hoje tem pessoas do Canadá, Nova York, do mundo inteiro. Argentina. Que legal. Então, e dá o mesmo resultado, né? Dá o mesmo resultado. Eu confesso que inicialmente eu tinha um preconceito da terapia online, porém foi regularizado pelo Conselho Regional de Psicologia, terapia online também. Ainda bem, né? E tem a plataforma correta que a gente realiza, não é em qualquer plataforma que se pode realizar a terapia online. E dá os mesmos benefícios, o despertar é o mesmo. Bacana. Quem é esse moço que veio com você? O Paulo, Paulo, ele foi quem iniciou quando eu saí dei minha baixa na carteira, que inclusive foi dia 17 de março. Olha, agora? Não, você começou a trabalhar na revista 17 de março, né? É verdade. Peraí, eu casei 15, 16, 17. 17, segunda-feira. E 17 de março de 2016 foi quando eu saí do mundo corporativo do CLT. Uau! E aí, em março, no mesmo mês, eu comecei já a criar ciclo integrativo e o Paulo, ele trabalha na Mofo Design e foi ele que criou o meu logo e o meu site. Ou seja, ele tem grande influência para você estar onde você está agora. Exato, por isso que eu levo ele. Muito bem, é seu anjo da guarda. O meu tá aqui também. Ela é a anja da guarda. E, inclusive, ela empresta a roupa dela também para fazer o programa, que é da Alexandra essa blusa, viu, gente? Tá aqui show moda, mas é dela. Eu peguei no camarim. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada mesmo, viu? Como a gente te encontra? Tá, tem o site, o www.ciclointegrativo.com.br, no Instagram, Thaís Taricani, _ciclo integrativo, Facebook, o pessoal Thaís Taricani, e o Facebook corporativo, Ciclo Integrativo. Ou seja, você não tem como não encontrar, não é? Obrigada, sucesso. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu vou para um rápido intervalo e na volta vou ter que passar uma receita deles. Por que eu vou ter que passar, gente? Porque não tem como a gente fazer dieta nesse programa. Fala para mim, eu vou ter que experimentar um bolo de pamonha. Só que além do bolo de pamonha que está exposto já na mesa, vocês não fazem ideia a quantidade de outros bolos deliciosos que estão lá. Vocês acham que eu não vou experimentar? Óbvio! Já, logo após o intervalo.
E agora você vai aprender a fazer, olha, até salivei, gente, na hora de falar. Vocês vão aprender a fazer um delicioso bolo de pamonha. Dá uma olhada nele. Só que se você quiser, pode incluir o requeijão também, que é receita nova, viu? Do Márcio e da Cris. Vem aqui os dois, sejam bem-vindos. Tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vindo, adorei o figurino. Tudo bom, Márcio? Como é que funciona essa receita? É fácil de fazer? Super fácil. Gosto de todo mundo pertinho. Super facinho de fazer, com ingredientes que todo mundo vai ter em casa. Prático, porque é um bolo que vai apenas no liquidificador. No liquidificador? No liquidificador. Só no liquidificador? Só. E o interessante do nosso bolo é que é um bolo zero glúten. Não tem farinha branca nesse bolo. Não tem? Não tem. Quem é adepto aí à dieta, Ale, esse daqui alguma eu posso, restrição hein? alimentar. Ó, esse daqui, a gente vive fazendo dieta, né? Quer dizer, eu como muito, mas assim, se eu puder evitar, Claro. quanto menos farinha branca eu consumir, melhor, não é? Sim. Então, eu acho que por isso que esse bolo tá fazendo sucesso. Sucesso. Não É o é? nosso carro-chefe da nossa loja. Se você não deixar encomendado, Não tem jeito de pegar. não, no rotativo não. Tem Sai que encomendar. bastante. Sai. Esse bolo é o único que vocês fazem sem glúten? Ó, nós temos opções do pamonha com requeijão, o pamonha, o mandioca. O mandioca. aqui, ó. E é um bolo zero glúten e 100% mandioca. A mandioca chega fresquinha, nós mesmos ralamos Ai, que e delícia. fazemos a produção diária. Que delícia. E também tem o mandioca com goiabada, que tem os pedacinhos de goiabada. Gente, olha essa cuca de banana que deliciosa aqui, ó. É que eu não posso levantar, senão vai quebrar tudo, vai rachar tudo aqui, ó. Olha a cuca de banana que eles trouxeram, tá vendo? Opa, deixa eu tirar isso aqui da frente pra vocês verem. Peraí. Vamos fazer um passa-passa 3 vezes. Olha aqui, ó. Olha a cuca de banana. Pode levantar, Adoro cuca de banana também. Maravilha, pedacinhos de banana. Não, rica. gente, olha, eu vou falar, bolinho assim caseiro, gostoso, com cafezinho, não tem pra ninguém. Fala a verdade, qualquer hora do dia. Agora de manhã, por exemplo, antes do almoço. Tudo bem que às vezes tem pessoas que estão acordando agora, né? Sim, e estão nos sim. assistindo. Um bolinho com cafezinho preto, tem como? É algo tradicional como e negar? remete à infância, né? Não é? Remete, Vem aqui pertinho de mim, vem cá. remete toda a infância. Meu, esse daqui é do quê? Esse é o maçã com castanha. Ai, sim, já tinha visto maçã com canela, maçã com castanha. E é um bolo que vai açúcar mascavo. Esse vai açúcar Açúcar mascavo? mascavo. É maravilhoso. Eu falo que é um bolo nobre, né? É mesmo. É um bolo nobre, porque essa maçã a gente só usa Fuji. Ah, fugir é melhor, que tem aquela durinha, sim, né? Sim, exatamente. E a castanha, uma castanha muito especial que a gente pega também. Então, tem os pedaços de maçã e castanha no bolo. Que tem voz de locutor, você viu? Dá para trabalhar no rádio também, vou levar ele lá para Bandeirantes. Bom, vamos lá, a gente já conversou bastante, mas agora eu tenho certeza que vocês estão querendo saber os ingredientes para esse bolo de pamonha feito inteiramente no liquidificador, gente. Primeiro você vai precisar de uma lata de milho verde com o líquido, é isso? Isso, é interessante porque a maioria é feito sem o líquido. E essa nossa receita você acrescenta o líquido, O para ficar líquido. um bolo bem com textura de pamonha mesmo. Bacana. Uma medida de lata de leite, 2 medidas de lata de farinha tipo milharina, que não é a farinha branca. Exatamente, é onde a gente faz a troca da farinha branca para esse tipo de farinha, que é a farinha De milho, na milho, verdade, né? isso, Que é a é. milharina. Uma medida de lata de açúcar. O que é essa medida de lata? É da lata de, da latinha mesmo. de leite condensado? A latinha mesmo do próprio milho Ah. que você usou, você faz a medida dela. Ah, então você vai aproveitar, ao invés de ficar Pegando sujando colher. Isso, ou algum outro utensílio, Legal. você usa a própria Tá latinha. pensando já na hora de lavar a louça. Já. Gostei. Meia medida de óleo, qualquer tipo de óleo? Pode ser o óleo de soja. Mas de se a pessoa soja. preferir o óleo de milho também, pode colocar. Não tem O problema. gra- Tá. E uma colher de sopa de fermento em pó, também você vai precisar. E 3 ovos. Os ovos é clara e gema? Clara e gema, todos juntos no liquidificador. Tá. E aí você faz o quê? Tem uma ordem de colocar no liquidificador? O interessante é só você não colocar o fermento, né? Mas você colocando todos os ingredientes, o que acontece? Vai bater geralmente uns 5 minutinhos. Bater até triturar bem. Depois, por último, acrescenta o fermento, dá uma misturadinha e já coloca na forma untada. Então vamos lá, você vai acrescentar todos os ingredientes, menos o fermento, no liquidificador. No liquidificador. Né? Vai bater por aproximadamente 5 minutos. E aí depois, por último, você acrescenta o fermento. Isso. Mas bate no liquidificador. Aí bate o liquidificador para misturar, só o número 1, né? Só para misturar e já coloca já na forma já. Tá. E aí como que você prepara essa forma para receber o bolo? Unta com margarina ou manteiga, polvilha com farinha.
E o interessante é você estar com o forno pré-aquecido. Porque muitas vezes muitas pessoas falam, o meu bolo não deu certo, o meu bolo, o termo, né, comum que nós usamos embatumou. O interessante é o forno pré-aquecido 180 graus. E você manter nessa temperatura. Por quê? Esse bolo é muito sensível. Então tem que ser uma temperatura de 180 graus para manter e para não queimar o bolo por cima. Entendi. E aí você vai deixar quanto tempo dentro do forno? Aproximadamente de 40 a 45 minutos. Depende do tipo de forno que você tem. Exatamente, né? exatamente. E qual a temperatura que você vai deixar? 180 graus. Tá, então você pré-aquece o forno a 180 graus, prepara, unta a forma com farinha, e aí você vai deixar dentro do forno por aproximadamente 45 minutos. 45 minutos. E para desenformar, tem alguma dica? Não, porque como ele é um bolo bem simples de fazer, então assim, na hora que deu aquela esfriadinha, você já desenforma, não precisa passar faquinha nem nada, porque é um bolo que automaticamente já vai desenformar. Agora, o detalhe importante é que eles acabaram de lançar essa receita, que é pamonha com requeijão, é isso? Pamonha com requeijão. Qual é a diferença na hora do preparo? Na hora do preparo, que a gente faz é a mesma massa, porém a gente acrescenta o requeijão. Como nós usamos numa indústria, né, que é na nossa loja, nós temos uma bisnaga grande, mas você pode usar um requeijão que você mesmo utiliza, que você goste em casa, pode colocar com a colherzinha mesmo, que aqui você tá vendo, tem até uns desenhinhos que a gente consegue formar, porque é através da bisnaga. 100 gramas quantidade, né? 100 gramas de requeijão? De requeijão. E aí você faz como? Você coloca por cima? Coloco por cima, coloco por cima, ele vai ficar mesmo por cima, porque como ele é um bolo muito líquido, então ele não vai afundar. Entendi. E tá pronto? Prontíssimo, saboroso. Meu Deus do céu. E com um cafezinho. Olha, a Vina preparou um cafezinho, vocês querem? Vocês aceitam? Obrigado. Olha, aqui, aceita? Não, obrigado. Não? Porque agora eu vou experimentar. E ela, muito gentilmente, eu comentei com ela, eu disse assim, olha, só falta um cafezinho para eu experimentar os docinhos, o bolinho que tem no programa. E ela gentilmente fez. Então agora chegou a hora de eu cortar para vocês verem. Quer ver, ó? Vou cortar aqui. Aqui tá dando para ver? Aqui? Aqui, ó. Ó, gente, olha, tem barulho. Ó o barulho, viu? É sonoro, bolo sonoro. Olha, olha que delícia. Oh, meu pai do céu, eu vou pegar aqui, ó, pra vocês verem. Aqui, bem cremoso, olha. Ai, meu pai, como eu amo pamonha, gente. Olha que bonito que ficou. Agora eu vou experimentar. Bom demais, hein? Tô lambendo os dedos. Ó lá, vamos lá. Aqui. Ó, tem barulho. Aqui, ó. Aqui. É maravilhoso. Gente, que delícia. Meu Deus do céu. Nossa, fez até barulho. Ó. Falei que tinha barulho e fez barulho mesmo. Olha isso. Ó. Muito bom. Nossa, é muito bom. Muito gostoso. O gostinho mesmo Vá bem com café. caseiro. Nossa, parece bolo de vó. É 100% milho, né? Não vai farinha, então ele fica realmente essa textura de pamonha, né? É um bolo bem diferenciado mesmo. Muito gostoso. Muito gostoso, saboroso. Aonde que vocês estão? Passa para mim todos os contatos. Nós estamos Enquanto eu como, claro. no centro de São Bernardo, na Avenida Francisco Prestes Maia, 1209. E o Instagram? Nós temos o Facebook casadoforno.com.br. Quem foi o responsável por criar a marca, a loja? Foi você? Foi eu. É? De onde veio a ideia? Da dificuldade. Vem pertinho de mim, ele tá fugindo de mim. Eu vou pegar ele aqui, eu vou puxar pra mim. Fala. A ideia veio da dificuldade. Eu sempre trabalhei com vendas, né? A vida inteira. Ela fazia bolo em casa. Vocês são marido e mulher? Somos. Casamos em setembro agora. É recém-casado de novo. Porque primeiro a gente abriu a loja e através da loja a gente conseguiu casar. A gente ficou 4 anos nos planejando, todos os bolos, nós temos mais de 50 tipos de bolos. Mais de 50 tipos. E nós nos planejamos durante 4 anos. Vocês já namoravam? Já namorávamos. Ele te enrolou 4 anos? 4 anos. Você teve que criar 50 receitas de bolo pra casar? 4 anos, aí ele falou, deixa eu providenciar a primeira loja, depois a gente casa. Eu falei, tudo bem. E eu achando que meu marido que me enrolava cantando. Ele enrolou mais, hein? Olha, teve que criar 50 receitas de bolo pra casar. E aí, continua. Então, e nós estávamos num momento muito difícil financeiramente, né? E mesmo que nós quiséssemos casar, não tínhamos condições financeiras para isso.
E somos cristãos, temos fé no Senhor, né? Graças Colocamos a na Deus. mão do Senhor. E ficamos durante 4 anos planejando. E nesses 4 anos, nós tivemos, pensamos no forninho, que nem a casa do No forno, logo. o forninho, né? Que é o forninho, ele está tirando o bolo. O bolo te- quentinho. Te entregando. O nome, a fachada. E nós fomos, e nesse tempo eu também fui trabalhar de Uber para levantar recursos. Só não trabalha quem não quer, viu, gente? Fica a dica. E nós realmente, e aí nós conseguimos, nós montamos a loja nossa, assim, com os amigos, com as pessoas. No boca a boca. Colocamos piso, fizemos fachada, tudo, né? E graças a Deus, nesse 1 ano e meio que nós abrimos em agosto, em 18 de agosto de 2017, nós abrimos a loja. Casou em setembro. Nós casamos, não, aí passou Um ano depois. um ano ano depois, depois. conseguimos casar, né? Conseguimos fazer assim realmente um casamento. Que vocês queriam, que da nós forma como queríamos. desejavam. Sim. Hoje nós estamos na 3ª loja já, 3ª loja. em 1 ano, né? Que bênção, olha que maravilha, gente. Tudo pelo sabor, né? Tanto é que hoje nós temos aproximadamente na Prestes Maia 800 pessoas por mês nos procuram só por ter comido ou na casa da avó, da tia, amiga, da da tia. E nós temos isso em dados, porque nós temos um cadastro de clientes. Hoje nós temos mais de 5.000 cadastros de clientes, porque Que nós temos uma bacana. promoção lá, né? Algumas promoções. E com isso a gente consegue ali Organizar o seu mailing. e ver que realmente assim, Deu aqui é certo. a primeira vez que eu venho, comi seu bolo em tal lugar, né? Viu que Graças a bacana? Deus. Que história legal. Eu gosto de saber a história, gente, porque muitas vezes a história deles serve de inspiração para vocês, né? Que se encontram numa situação parecida ou até muitas vezes pior. Então eu acho que para tudo a gente encontra saída, menos para a morte, por enquanto, Exatamente. né? Então a gente não pode Menos desistir. pro Senhor. Dito pelo Márcio e pela Cris, a fé que eles tiveram no momento de dificuldade trouxe eles até aqui, aonde eles estão hoje, apresentando a receita deles, os bolos que eles fazem para mais de não sei quantas mil pessoas em 3 lojas. Eu tenho certeza que isso vai se proliferar rapidamente. Amém. Deus quiser. Parabéns, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Adorei Prazer. comer esse bolo delicioso. Espero que vocês façam a receita, que é maravilhosa. Ai, obrigado. Obrigada, Márcio. abençoe, Obrigada. E deixa eu mandar um beijo pra Catinha. Foi Catinha que trouxe eles aqui, né? Foi, A Kátia. Beijo, Kátia. Obrigada pela gentileza, obrigada pela indicação, viu? Vindo da Kátia, eu digo amém. Ale e Kátia, amém. Sucesso pra vocês. Muito obrigada, obrigada. viu? Obrigada mesmo. Gente, vou acabar o programa comendo bolo de pamonha. Vou fazer o quê, né? Olha, espero que vocês tenham aprendido a receita. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e amanhã tem mais. Amanhã tem mais, né? Que dia que é hoje da semana? Tô até perdida depois de comer esse bolo. Que dia que é hoje? Quarta? Quarta-feira? Quarta-feira. Amanhã é quinta-feira. Tem mais, Revista Mais, às 10h30 da manhã. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, amor.